Olá, eu sou o Rodrigo Freitas. O nosso objetivo hoje é estudar a Boate Kiss, o incêndio da Boate Kiss, com foco nas saídas de emergência. Esse trabalho é orientado pelo professor Dr. João Paulo e eu inicio lembrando de vários incêndios bem similares, infelizmente, que tivemos no mundo, bem similar ao da Boate Kiss, como por exemplo nos Estados Unidos, na Argentina, em Buenos Aires, na Rússia, na Nigéria, no próprio Brasil em 2001, no Canecão Mineiro, com 7 óbitos, todo envolvendo espuma, superlotação, artefatos pirotécnicos, problemas de licença e assim por diante. Bem, de forma a focar nos resultados da pesquisa, eu vou me afastar um pouco e volto no final. Bem, vamos lá então conhecer a pesquisa sobre a Boate Kiss. Essa pesquisa ela foi feita com base, uma investigação de incêndio com base na metodologia publicada nesse artigo, e a ideia é traçar um caminho para fazer investigações de incêndio, e dentro desse caminho você tem algumas etapas que estuda o acesso, estuda a documentação, faz uma avaliação externa, estuda as medidas de segurança contra incêndio, faz reconstruções, reconstituições, e assim por diante você tem uma investigação. Nosso foco será exclusivamente em saída de emergência. Dentro desse foco, fala-se um pouco da Boate Kiss. Foi dia 27 de janeiro, cidade de Santa Maria, com 242 mortes e 600 vítimas diretas, sem contar suicídios e outros problemas psicossociais que ocorreram em pessoas da cidade. E é considerado o segundo pior incêndio do Brasil, considerando o número de óbitos. De posse das informações da Kiss, podemos fazer uma linha do tempo com alguns fatos relevantes. Por exemplo, a instalação dos organizadores de fila, corrimãos e guardas, desde maio de 2011 até outubro de 2011. Podemos citar ainda algumas reformas que não tiveram ART ou RRT. Tudo isso são fatos relevantes ao incêndio da Kiss. Muito bem, ainda dentro desse cenário, é importante estudar a arquitetura da Kiss e seus sistemas prediais. A Kiss tinha um palco principal, um palco secundário, uma pista de dança secundária, uma pista de dança principal. As rotas de fuga basicamente seguiam esse itinerário, poderiam seguir esse itinerário também, e por fim tinha uma rota de fuga secundária passando por uma rampa, um corredor, uma passagem estreita, uma escada, uma porta e a descarga. Então vemos aqui as principais rotas de fuga e os principais ambientes da Kiss. As caixas marcadas em amarelo terá um vídeo demonstrando a evacuação simulada da Kiss. A Kiss ela tinha 4 medidas: proteção por extintores, sinalização, iluminação de emergência e saída de emergência, que é o foco do nosso estudo aqui. Por exemplo, aqui pode-se ver instalados trabalho do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, as luminárias de emergência existentes na Kiss. A Kiss tinha 2 sinalizações, conforme essa informação aqui, apenas duas placas, e esses eram os sistemas preventivos da Kiss. Então vamos focar nas saídas de emergência. Dentro das saídas de emergência, a gente já começa iniciando o estudo pela aprovação do alvará, da licença pelo Corpo de Bombeiros. Então a gente observa que foi aprovado em 11 de agosto de 2011, deveria ser renovado em 2012 no mesmo mês, e na renovação tem algumas prescrições no qual não se inclui ART ou RRT. Então a gente detecta que, eventualmente, a KISS poderia ter uma aprovação sem a presença sem a responsabilidade técnica de um engenheiro arquiteto, e logo isso é uma vulnerabilidade. Dentro do processo de investigação de incêndio, é uma etapa de reconstituição. Apresentamos aqui uma reconstituição feita pela Universidade de Santa Maria. Então aqui mostro aquela saguão central da Kiss, uma rota de fuga seria por aqui, e isso é o cenário pós-incêndio, observando como guardas, organizadores de fila, mesas e cadeiras foram um obstáculo à evacuação. Aqui a pista de dança secundária, esse mesmo cenário, observa-se que aparentemente não tem flashover, tem materiais preservados que não foram degradados pelo incêndio. Temos aqui a pista de dança principal, onde aqui a gente observa profunda degradação dos materiais. Aqui a gente julga que pode ter um pré-flashover. Observa-se algumas guardas, o espaço do DJ, aqui, e mesas. Aqui temos um problema na Kiss, que é a presença de degraus singulares nas rotas de fuga. Entretanto, o principal problema seria esse degrau singular aqui, entre os degraus singulares que existem. Esse seria um dos principais problemas, que está na rua, no logradouro público, entre a rua e a descarga. Esse certamente foi um obstáculo à evacuação daquele público que já vinha desfalecido devido à contaminação da fumaça. Além disso,
visualizando os registros de imagens da KISS no Google Maps e no Google Street View, é possível observar a existência de guardas desde julho de 2011. Então aqui temos a KISS eventualmente aberta nessa foto, aproximando, já observa aqui uma guarda ali na descarga da KISS. Dentro dos estudos, reunindo as informações, separamos as condições da KISS e também podemos colocar a prescrição da principal norma de saída de emergência do Brasil, a 9077. Então separamos em corrimãos, passagens, escadas, degraus, largura de saídas, quantidade de saídas, distância a percorrer. As mais marcantes, por exemplo, são corrimãos, diversos obstáculos nas rotas de fuga. 9077 fala que tem que estar livre e desimpedida. As portas, as passagens de porta eram obstruídas por outras folhas de porta. 9077 prevê completamente livre. As escadas não tinham resistência ao fogo e elas não eram balanceadas pela fórmula de Blondel. A largura existente na KISS totalizava 3,05 metros. A 9077, ao fazer o cálculo da população, prescrevia 4,40 metros. KISS tinha uma única entrada, uma única saída, uma única descarga. A 9077 prevê duas descargas para concentração de público, uma mais afastada possível da outra. A distância a percorrer totalizava 33 metros. Na KISS, a 9077, aqui eu coloco uma observação, sem chuveiro automático e com uma saída, ou sem chuveiro automático e com duas saídas, prevê 10 metros ou 20 metros. Tendo duas saídas, 20 metros. De qualquer forma, a KISS, não tendo chuveiro automático e sendo uma única saída, estava ali com o triplo da distância máxima a percorrer, conforme a prescrição da 9077. Fizemos uma simulação de incêndio e obtivemos um resultado no qual o crescimento do fogo ele aparenta avançar na rota de fuga única da KISS. Aqui é com 20, 30, 40, 50. Aqui temos 60 segundos, 63 segundos de incêndio, 66 e 69. Esse tempo não é tão relevante o valor dele, mas sim os intervalos demonstrando que o fogo cresceu violentamente. Dentro da simulação, a gente sempre fica preocupado se a sua simulação está coerente com o tempo real do incêndio, ou seja, a simulação está validada ou não. Então fizemos esse vídeo aqui com o incêndio real, um registro do incêndio real, com um vídeo da simulação demonstrando relativa, razoável validação da simulação computacional até esse ponto. E a partir daí fizemos uma simulação de evacuação com simulação de incêndio. Então temos a simulação de incêndio, de evacuação. Totalizam 878 pessoas, considerando 242 mortos, 636 pessoas hospitalizadas. Esse tempo vamos apagar aqui porque não é relevante. Esse tempo não é real, é um tempo de laboratório, é um tempo visto ali em que pessoas não desmaiam, não desfalecem, então ele não é real. Ele vai servir para comparar cenários. Então o tempo em si não é relevante, mas a comparação de cenários, utilizando-se o tempo, é relevante. Vamos entender isso no próximo slide. Mas aqui a gente tem o crescimento do incêndio e observa claramente que a fumaça vence a viga aparente ali da KISS, as janelas da pista de dança, e avança sobre a rota de fuga, causando um grande prejuízo para o público que está ali tentando evacuar. A KISS não tem o número oficial de óbitos, mas a gente estima que foram, a maioria dos óbitos aqui, em torno de 130, sendo os outros óbitos 4, 5 ao redor da KISS. Existe uma hipótese que as pessoas foram atraídas ao banheiro devido a essa luminária aqui. Isso é a reconstituição da Universidade de Santa Maria. Isso é uma foto real da KISS em 2022. Mas a gente sabe que o teto de fumaça, o plano neutro, ele abaixa, impedindo a visualização de elementos na parte superior da edificação. Então a gente descarta essa hipótese, com base no plano neutro, no teto de fumaça. A gente julga que as pessoas procuravam a saída de emergência, encontravam muita fumaça e uma barreira de pessoas. Logo, elas procuravam outra rota de fuga que estava mais livre, que era o banheiro. Então, temos aqui um vídeo que simula esse teto de fumaça, esse plano neutro, ele descendo. São um vídeo da pista de dança principal e dentro dessa rampa aqui, nós temos esse vídeo aqui. E aqui o salão principal, o corredor principal, que tem um corredor aqui que a gente simula aqui, especifica aqui. Esses tempos não estão harmonizados, estão diferentes entre si, mas o que eu quero destacar é isso. É esse plano neutro de fumaça que ele vai abaixando, impedindo a visualização de qualquer sinalização, iluminação, e bem como vai obstruindo as saídas de emergência que as pessoas não conseguem ver. Então na rampa a gente já tem
uma visualização muito difícil, como a gente pode ver aqui, que chega a ficar completamente escuro nessa simulação de incêndio e de evacuação. Dentro disso, montamos uns cenários e medimos tempo. Então, montamos o cenário 741 pessoas e 871. Bom, aqui são as condições reais da KISS. E, posteriormente, fizemos correções nas guardas, nas larguras, nas descargas, sendo que a cada correção, a gente faz uma única correção por vez, diminui-se o tempo de evacuação. Mas, logicamente, a redução significante do tempo de evacuação, em torno de 57% de uma redução de tempo de evacuação, é quando você corrige vários erros, várias inconformidades, várias vulnerabilidades, seja com 741 pessoas, que seria o público ali em conformidade da KISS, ou com 878 pessoas, que seria o público real. Ou seja, o problema da KISS não era um problema, eram vários problemas. Dentro disso, temos o cenário aqui final, com o resultado dessa investigação, apresentando as inconformidades e vulnerabilidades da saída de emergência da KISS. Classificamos aspectos gerais, acessos, portas, escadas, rampas, descargas. Dentro de cada um apontamos, por exemplo, a falta de responsabilidade técnica, a RT, acompanhamento de um engenheiro, de um arquiteto. Não havia nas reformas e nas modificações, nos acréscimos da KISS. Temos os problemas das portas obstruídas por outras folhas, acessos e descargas obstruídas com obstáculos, as escadas desbalanceadas, com degraus curvos, sem guarda-corpo, sem corrimão, as larguras insuficientes. Então, esse é um raio-x geral das saídas de emergência da Boate Kiss. Finalizamos então, e aqui eu retorno, para falar para os senhores que estudamos as vulnerabilidades das saídas de emergência. Logicamente, isso é causa de ferimentos e óbitos dentro desse incêndio da KISS. O trabalho apontou aí vários fatos, circunstâncias, fatores, omissões, ações que contribuíram com os óbitos e feridos nesse incêndio da KISS. E por fim, a gente conclui que o incêndio ele não tem uma causa. Ele é sempre, o sinistro de incêndio é algo multicausal e multifatorial. A gente observa claramente que a soma de problemas e inconformidades nas saídas de emergência da KISS levou a esse cenário ruim e trágico e perverso. Okay? Agradece ao Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal pela possibilidade do estudo, à Universidade de Santa Maria e pelo professor João Paulo por nos acompanhar, orientar nesse estudo. Bombeiro do Rio Grande do Sul, que proporcionou visita aqui, juntamente com a Associação de Vítimas da Tragédia de Santa Maria, que permitiu a entrada na KISS em 2022. Obrigado a todos. Ele tá online? Oi, Rodrigo. Boa tarde. Você me escuta, Rodrigo? Tudo bem? Sim. Oi. Parabéns pela palestra e perguntar aqui se as pessoas têm perguntas para você. Em primeiro lugar, parabéns, Rodrigo. Portanto, o Rodrigo é meu orientado de doutorado. Eu não sou da Universidade Federal de Santa Maria, ao contrário do que ele disse, eu sou da Universidade de Coimbra. Ele enganou-se. O Rodrigo, portanto, é Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e está, portanto, a fazer um trabalho de doutorado na criação de uma metodologia de investigação de incêndio para casos diversos, como o Boate Kiss. Também está a aplicar agora ao Museu Nacional, ao caso do incêndio no Museu Nacional. Inclusivamente a metodologia de investigação dele de incêndio já foi requisitada, ele pode confirmar isso, por uma ou outra corporação de bombeiros nos Estados Unidos da América. Acho que recebeste recentemente um pedido para ceder, portanto, aquela flowchart que apresentaste. E a minha questão agora é a seguinte. Em primeiro lugar, eu não sei, portanto, isto é uma questão, não é uma questão preparada, é uma questão que eu te coloco. Este edifício da Boate Kiss estava, por assim dizer, em funcionamento. E ele tinha um alvará do Corpo de Bombeiros, certo ou não? Para estar a funcionar. Estás-me a conseguir ouvir, Rodrigo? Sim, estou escutando. Tinha ou não um alvará do Corpo de Bombeiros para estar a funcionar, este edifício da Boate Kiss? Ele teve um alvará, mas estava bem escuro. O alvará venceu em agosto. O foi em janeiro. Isto é um problema jurídico grave, não é? Que o cara que é dono da Boate Kiss foi preso.
E o alvará que está vencido, do Corpo de Bombeiros que o deixou vencer e que hoje, entretanto, não foi verificar que o fato estava vencido, bem, há aqui um problema que se calhar devia ser melhor pensado. Se calhar os advogados do cara que está preso não são muito bons, mas isto é só à parte. Relativamente à simulação que fizeste, e portanto há aquele estudo de Santa Maria, que eu também, às vezes nas minhas aulas, digo que, portanto, as pessoas foram para o banheiro porque, aliás, morreram 100 e tal pessoas, não é? No banheiro, dentro do banheiro, morreram, portanto, 100 e tal pessoas. E a Universidade de Santa Maria disse que havia, portanto, uma luz sobre o banheiro que dava a indicação, a ideia que era uma saída de emergência, e as pessoas, por confusão, porque aquela era uma luz normal, de iluminação normal, que em situação de incêndio, isto segundo a Universidade Federal de Santa Maria, em situação de incêndio não se apagou e as pessoas confundiram-se e entraram dentro do banheiro. Portanto, dentro desse banheiro, para aí numa área de 1,5 m por 1,5 m, o Rodrigo tem fotografias, eu não as vi, o Instituto de Perícia cedeu essas fotografias ao Rodrigo, tem centenas de corpos, pessoas que morreram lá. E a Universidade Federal de Santa Maria, portanto, justificava isso com essa luz da saída de emergência. O Rodrigo agora diz que pelo nível da fumaça, pelo plano de fumaça, que essa luz não era visível e que as pessoas terão, portanto, procurado uma eventual saída. Eu, pela simulação que fizeste, que agora não dá para estar a voltar atrás, dá a ideia que a fumaça, portanto, não invade, portanto, não é tão densa nessa zona. E por isso é que as pessoas possivelmente terão fugido para essa zona. Isto pela tua simulação. Aliás, que eu agora consegui, portanto, ver aí que a fumaça é, portanto, mais... ela vem da zona do palco onde começou o incêndio e depois vai em direção à saída, ficando a zona dos banheiros mais liberta de fumaça. E isso é que poderá ter levado a que as pessoas tivessem escolhido esse caminho. Okay? Pela tua simulação, é isso que me dá a ideia. Pronto, e era basicamente isto que eu queria referir. Há outro aspecto aqui, também relativamente ao tal alvará do Corpo de Bombeiros, nós verificamos que o alvará estava vencido, mas tu fizeste aí uma comparação, que para mim também é preocupante, entre aquilo que existia e a NBR, e tu mostraste, aliás, a apresentação foi toda nesse sentido, que muitas coisas violavam a NBR. E, portanto, na minha ótica, não tive a analisar, portanto, todo o processo, mas parece-me que há coisas que tu disseste aí que violavam a NBR já existiam antes do alvará estar vencido, certo? E, portanto, é mais uma situação preocupante. Para finalizar, um incêndio igual à Boate Kiss aconteceu aqui em Minas Gerais, o Canecão Mineiro, que aconteceu uns anos antes, foi absolutamente igual ao incêndio da Boate Kiss, absolutamente igual ao da Boate Kiss, que tem andado recurso em recurso nos tribunais, mas é uma situação, portanto, que se calhar se tivesse sido levado, portanto, ou se tivesse sido pegado mais assim, teria evitado possivelmente uma tragédia como a Boate Kiss. O incêndio do Canecão Mineiro não morreu tanta gente, mas é absolutamente igual ao da Boate Kiss.